Hoje nós vamos falar um pouco sobre o manejo do macho reprodutor, o manejo do cachaço, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que dentro da granja, muitas vezes a gente esquece que o cachaço é importante, tá? O cachaço, ele é o responsável ali por pelo menos 50% do material genético. Ou seja, temos que dar atenção a esse animal. E não é pouca atenção, não. Reprodução é a atividade mais nobre que nós temos dentro da produção animal, inclusive para os seres humanos. Então nós temos que dar atenção a essa classe de animais que nós temos dentro da granja, os reprodutores, tá? No que eles participam principalmente? Hoje, com os nossos avanços genéticos, com tudo que a gente está selecionando em cima desses animais, eles são os responsáveis pelo tamanho da leitegada e pela qualidade. Quando eu digo qualidade, eu falo quantidade de carne e espessura de toucinho, ou baixa espessura de toucinho, porque hoje nós queremos carne, não queremos gordura, como já tínhamos conversado. Obviamente, são esses animais que fornecem o sêmen para que as fêmeas reprodutoras fiquem prenhes, tá? Esse sêmen pode vir por monta natural ou por inseminação artificial. E ele também nos ajuda, esse animal também nos ajuda de outras maneiras, tá? Diversas, como por exemplo o estímulo às leitoas, a presença do macho perto da fêmea, os feromônios que ele libera, o cheiro do macho, pode induzir a fêmea a entrar em cio, tá? A estimular essa fêmea. E assim como eu posso usar esse animal para reconhecer que fêmea que está em cio. Nós vamos aprender como é que a gente reconhece uma fêmea em cio, mas o macho, o suíno, tem muito mais capacidade de perceber isso do que a gente. Vamos falar um pouquinho de anatomia, vamos relembrar aí como é que é a estrutura anatômica da parte reprodutiva dos machos e as particularidades do macho suíno, do cachaço. Vamos começar. Todos os machos têm um testículo, tá? Esse testículo é o local onde é produzido o espermatozoide. Também ali é produzido a testosterona nas células de Leydig. As células de Sertoli são responsáveis pela produção de espermatozoide. Esse espermatozoide sai do testículo, passa por uma região chamada de rede testes e vai em direção à cabeça do epidídimo. Na cabeça do epidídimo ele começa a ser armazenado, vai sofrendo alguns processos de maturação, passa pelo corpo do epidídimo e ele vai ser realmente armazenado na cauda do epidídimo, tá? Ali ele fica estocado até que ocorra a ejaculação. No momento da ejaculação ele passa pelo ducto deferente e vai em direção à uretra, sendo expulso ali pelo pênis. Nesse momento ele vai recebendo a secreção de algumas glândulas acessórias. Quem são essas glândulas? Tá? É a glândula vesicular, a próstata e a glândula bulbo-uretral. Se vocês separarem nesse desenho aí, a glândula vesicular está em amarelo, a próstata está no meio ali, num cinzinha, e o que é muito grande nos suínos é a glândula bulbo-uretral, tá? Ela que é responsável por produzir a fração gel, que nós vamos aprender daqui a pouco. Depois disso chegamos no pênis. Como é que é o pênis do suíno? O pênis do suíno ele é torcido, né? Justamente para encaixar na cérvix da porca, que tem um círculozinho, um caminho. Por isso que a gente fala que o pênis do suíno parece um parafuso e a cérvix da porca parece uma porca. Então, porca e parafuso, tá? A ideia vem daí. Se vocês separarem aí no desenho, reparem aqui, ó. Olha o pênis do suíno. Ele é torcidinho, tá? E em cima existe um divertículo prepucial, porque ali no final de onde está a glândula do pênis, ali existe o prepúcio. O prepúcio nada mais é do que aquela pele que envolve o pênis, tá? E envolve principalmente a glande do pênis. Em cima dele ali tem um divertículo prepucial. Ali ficam armazenados alguns restos de secreção, um pouquinho de urina, tá? É aquilo ali que dá um cheiro no animal, aquilo ali é usado para o animal
se fazer ser reconhecido. Importante saber, porque de vez em quando nós temos que limpar isso aí, tá bom? Seleção dos futuros reprodutores. Vamos continuar a aula aqui. O que eu vou escolher? A gente já falou algumas coisas, mas vamos falar um pouco mais e vamos tentar lembrar um pouco do que a gente pode fazer olhando para a nossa granja. Eu tenho que olhar a conformação desse animal? Óbvio, é tão óbvio que parece besteira estar falando isso. O animal tem que ter bons aprumos, o animal tem que ser capaz de ficar em pé o tempo inteiro, tá? Ou 50% do seu tempo, sem que ele tenha problemas de casco. Vocês já viram em anatomia varos e valgos. Lembra disso? Conformação de pernas? Isso pode trazer defeitos genéticos defeitos de aprumo a curto prazo e a longo prazo. Isso pode trazer defeitos genéticos nos filhos. E eu não quero que um filho do meu reprodutor tenha um defeito de aprumo. Então eu tenho que observar não somente a conformação dele, mas também de toda a leitegada de quem ele está vindo, e pais e avós. E se eu puder lembrar de todos os ancestrais dele, melhor. Obviamente eu não estou falando para você escolher um animal da sua granja, tá? Você tem que pesar prós e contras. Por quê? Porque se eu escolho o animal da minha granja, eu tenho essas vantagens de saber todo o histórico da família, mas eu tenho a desvantagem porque o melhoramento genético é mais lento, tá? E eu preciso também ter um planejamento de necessidade de reposição e não sei o que lá. Se eu trago de fora, de locais especializados para produzir reprodutores, melhoramento genético é muito mais rápido. Eu consigo evoluir o meu rebanho, o meu plantel, muito mais rapidamente. O que mais que eu olho, ou que eu deveria olhar, que muita gente não olha, nos reprodutores? Aí fica um aviso pro pessoal de manga larga marchador. Viabilidade e concentração espermática. Ainda mais para suínos, tá? Suínos parem 12, 13, 14, 15, 25 filhotes tem registro. Deve ter até mais, tá? Então, são animais que necessitam do sêmen. Por favor, quando forem escolher um reprodutor, escolham um reprodutor com boa viabilidade, concentração espermática, motilidade espermática, tá? Claro que temos que observar quanto ele rende de carne magra. Nosso mercado hoje é para carne suína, não é para banha. Então eu quero que ele tenha boa cobertura muscular e eu quero um animal que ele tenha uma pequena profundidade abdominal. Por quê? Porque eu quero músculo, eu não quero que a barriga dele seja grande, eu não quero que ele tenha gordura visceral, eu quero músculo, tá? Portanto, a ausência quase total de tecido adiposo e pernil, quanto maior, melhor, tá? Estou recebendo um reprodutor novo na minha granja. O que eu devo observar? Tá, o que eu devo observar? O que eu devo promover a esse animal? Primeira coisa, ele vai chegar, tá? Escolha um local distante para ele, de preferência 500 metros do seu plantel, para ele ficar ali sozinho, tá? Em quarentena, igualzinho a gente está agora, ele também tem que ficar. E quarentena, a origem da ideia é 40 dias, blá blá, não vou contar para vocês a história agora, tá? Mas a gente faz quarentena pensando no ciclo de uma determinada doença. Vamos usar o Covid agora, a gente sabe que os sinais aparecem de 5 a 7 dias. Quando eu cheguei aqui na capital do sul de Minas, mandaram eu ficar em casa por 7 dias. Então a minha quarentena foi de 7 dias, tá? Então você escolhe a quarentena de acordo com o tipo de doença que você quer evitar. Aí para os suínos reprodutores que estão chegando, entre 28 e 40 dias, com 500 metros de distância. Nesse mesmo momento você vai colocá-lo numa baia, tá? Ou então numa gaiola, mas eu prefiro uma baia de 6 a 8 metros quadrados, tá? Ele tem que estar individual, é ele sozinho, porque ele vai ter... Bem, ele já está saindo de um lugar e indo para outro lugar novo. Você já não quer que ele chegue assustado, brigando e trazendo doenças. Então coloque ele isolado numa baia sozinho. Aí ele chegou naquele primeiro dia, não forneça ração para ele. Primeiro ele está muito estressado, não vai comer. Segundo que às vezes ele vai comer demais, vai passar mal, porque ele está estressado. Então começa a fornecer no dia seguinte, tá? Por 10 dias dê uma ração com antibiótico para ele. E essa ração tem que ser ração de crescimento, tá? Que era uma ração com um pouquinho mais de proteína. Até porque são animais que eles são novos, eles não estão chegando velhos. O que acontece? Esses animais, quando eles são selecionados para ser reprodutores, tanto o que você compra quanto o que você vai fazer aí na sua granja,
ele não pode ter contato com fêmeas, tá? Até os 5 primeiros meses ele não pode ter contato com leitoas. Isso melhora depois o desejo deles por elas. Aí eu vou adaptá-los à minha granja, adaptação sanitária, tá? Então, por até 90 dias depois da chegada desses animais, eu vou expô-los gradativamente, tá, aos patógenos existentes na granja. Então, ele estava a 500 metros de distância e aí eu levei para onde ele vai ficar. O local que ele vai ficar normalmente é ali a baia de pré-gestação, né? Às vezes na baia de gestação, ali onde estão as fêmeas. E aí eu vou expô-los gradativamente a esses patógenos. Como é que faz? Bem, o reprodutor, o rufião pode passar ali de vez em quando, o próprio tratador pode ir, tá? E depois dos seus 30, 90 dias, tudo depende do planejamento da granja, você pode colocá-los para reproduzir normalmente. Como é que são as instalações para os reprodutores, os machos? Bem, abertas ou com cortinas ou totalmente climatizadas. Isso aí é aquilo que a gente falou. Você tem dinheiro, faz uma coisa bem feita, você não tem que você pelo menos pense na ambiência. São animais com muita... Os adultos, né, de maneira geral, eles são animais com gordura e com dificuldade de perder calor para o ambiente. Então, pense no bem-estar desses animais. Áreas ventiladas, por favor. Cachaços sempre em baias individuais e próximos às fêmeas, tá? Na fase de pré-gestação. Por que em baia individual? Porque eu já contei a história para vocês, esses animais brigam muito e eles brigam a ponto de se matarem. O que você deve observar para fornecer a esse animal obrigatoriamente? Uma área mínima de 6 metros quadrados. Nessa área ele tem que ser capaz de expressar os seus movimentos sem dificuldade. Vamos lembrar aí de bem-estar animal? Ele tem que ser capaz de expressar o seu comportamento natural. Eles devem ouvir, cheirar e sentir o cheiro de outros animais, tá? Por que isso? Porque são animais de grupo. Eles gostam de ficar em grupos. Eles na natureza vivem em grupos. Se você isola um animal, você está promovendo estresse para ele. E vamos combinar, ninguém estressado reproduz. Vocês sabem bem disso. Ainda mais menino de 16 anos. Desculpa, piada online. E por último, na hora que você tem que tomar baia para cobertura, tá? De vez em quando pode ser na própria baia do cachaço, mas se você tiver uma baia para cobertura, essa baia tem que ter pelo menos 10 metros quadrados, tá bom? Porque ele vai fazer todo o cortejo para a fêmea. E ele precisa de espaço. Bem, vamos lá para a continuação aqui de manejo dos machos na granja. A terceira parte é um plano de nutrição. E esse plano de nutrição, ele é moderado. Por favor, você não quer que esse animal engorde demais, tá? Mas você também não quer que esse animal passe fome. Vou explicar um pouquinho mais detalhado à frente. E, obviamente, tem que ter um programa de vacinação. Esses animais, eles são fonte de disseminação porque estão em constante contato com as fêmeas, tá? Eles são fonte de contaminação, inclusive, de doenças reprodutivas. Então, por favor, tomem cuidado com todo o processo de controle e profilaxia de doenças. E, nesse caso aí, vacinem para parvovirose, rinite atrófica e colibacilose. Manejo alimentar. Falei que eu ia falar um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais. É a categoria mais negligenciada da granja e vocês sabem disso. Por quê? Porque todo mundo só pensa na matriz. É porque ela quem vai parir, ela quem vai amamentar, ela quem vai tudo, blá, blá, blá. E todo mundo esquece do pai, né? Só serve para pagar pensão. E esse coitado aí tem que pagar a pensão e ele tem que comer para conseguir pagar a pensão dele. Então vamos lá. Energia. É meio óbvio. Esse animal faz 5, 6, 7, 8, 10 coberturas na semana. 10 é meio muito, mas ele faz muito. Você acha que ele precisa de energia na dieta? Demais, tá? Para cada monta que ele fizer, ele precisa de 5, gasta de 5% da energia que ele ingeriu na dieta. Precisa de proteína? Precisa de muito. Nesse caso, ele precisa de muita lisina, tá? Aminoácido, componente da proteína. Por que ele precisa de lisina? Porque a lisina está diretamente ligada à qualidade espermática. Precisa de lipídios? Precisa de energia, de novo. Precisa de vitamina E e selênio? Precisa. Elas atuam muito bem como antioxidante e elas estabilizam estruturas da membrana plasmática do espermatozoide.
tá? E o zinco, ele estabiliza a cromatina, ou seja, o material genético do espermatozoide. Então, por favor, peguem uma tabela de nutrição de machos reprodutores suínos e quando forem balancear uma dieta, façam questão de cumprir todas as exigências, por favor. Beleza, vou levar esse animal para a granja e vou usá-lo. Como é que eu posso usá-lo? De várias maneiras, tá? Você pode simplesmente soltar ele com um punhado de porca, soltar ele mais uns 5 cachaços no meio do monte de porca. Tem vantagens e desvantagens. Vantagem, se não tá nem aí pra nada, se não tem trabalho nenhum, ele vai lá, ele reproduz, ele faz tudo e tá beleza. Desvantagem, os machos vão brigar, você não sabe filho de quem que é, você não tem controle nenhum. Ou seja, risca isso daí da lista, pelo amor de Deus. A segunda é a controlada, que em vez de você colocar 5, 6 machos para 20 porcas, você vai lá e coloca um macho para 10 porcas e você tem controle de que macho que é pai de qual leitegada, tá? Funciona? Funciona. É o ideal? Não sei. Terceiro, dirigida, tá? A monta dirigida ou auxiliada com a mão. Você traz o cachaço, tá? Desculpa, você traz a fêmea para o cachaço na hora que ela estiver no cio. Então, você está dirigindo como é que funciona. Você é o diretor de reprodução ali, tá? Com isso, você sabe o dia, sabe a hora, sabe tudo o que aconteceu. E se por um acaso esse animal está com dificuldade de cobrir a fêmea, lembra que eles são animais muito gordos, muito grandes, tá? A gente não selecionou eles para reprodução, selecionou eles para carne e gordura na época, né? Talvez eles tenham dificuldade de encontrar a vulva. Então pega com a mão e com luva, pelo amor de Deus, e auxilia, sem ser luva de látex, tá? E auxilia o macho, o reprodutor, a achar o local de entrada, tá? A achar a vulva para que ele possa executar a reprodução. E por último, que é o que a gente vai falar bastante aqui também, que é a inseminação artificial. Algumas informações básicas aí, tá? Tente evitar usar demais o reprodutor, porque se você usa demais, a concentração espermática diminui. Se a concentração espermática diminui, o sêmen fica muito mais ralo, você provavelmente não vai ter a quantidade de leitões que você teria, tá? E tudo depende da idade do animal. De maneira geral, a relação de macho para fêmea aí, né? Ela vai aumentando de acordo com a idade desse animal, até chegar aí a um macho para 25 fêmeas numa monta dirigida, tá? Podendo usá-lo até 8 vezes por semana. Então ele vai cobrir até 8 vezes por semana. E ele pode cobrir a fêmea, a gente já fala só de manejo de fêmea, mas ele vai cobrir a fêmea até 3 vezes no mesmo cio. Então tem que observar isso aí, tá? Se você reutilizar o cachaço no intervalo de 24 horas, você promove uma diminuição da concentração espermática. Então, dê pelo menos um descanso de 48 horas para ele, ou, se for reutilizar, tente reutilizar numa fêmea que já cobriu uma vez. E essas instalações? A instalação para coleta do sêmen. Vocês estão vendo aí o manequim, ó? Deixa eu aumentar o desenho aqui para que vocês possam ver. Você tem uma areazinha pro lado esquerdo ali e pro lado direito aqui onde está a pia, que é um local onde o ser humano vai ficar, é até uma maneira dele se defender e deixar o cachaço chegar, conversar com a fêmea, que no caso ali é o manequim, tá? Tem que ser próximo ao laboratório, uma área relativamente grande para que ele possa se movimentar, tem que ter uma área de fuga para o coletador. Uma janela dupla, na verdade, é só para você poder passar o sêmen pro lado de lá, tá? Obviamente não pode ter nada para machucar esse animal, o piso sempre seco, e tem que ser antiderrapante, afinal de contas ele vai subir na fêmea, você não quer que ele derrape. Treinamento. Como é que eu faço para treinar esse macho para subir no manequim? Tá? 95% dos machos respondem com sucesso a esse tratamento. Você inicia com mais ou menos 6 meses de idade, leva ele lá todo dia por uns 10 minutos. O que você faz? Você coloca ali naquele manequim um pouquinho de urina numa fêmea em cio, ou então você pega as secreções ali do prepúcio de um macho e passa lá em cima, tá? A gente sabe que o cheiro estimula esses animais.
Se o salto acontecer, você vai lá e ajuda ele a expor o pênis dele, tá? E realiza 1, 2, 3 coletas ali em dias sucessivos, tá? E avalia esse sêmen. Se por um acaso, dentro de 10 dias ele não soltar, você vai estimular uma fêmea no cio e você vai, desvia o pênis dele e tenta coletar. Normalmente funciona fácil, tá? Aí ele vai, tanto aí para inseminação artificial quanto para monta controlado, para monta dirigida, ele vai subir na fêmea. Na hora que ele for subir na fêmea, por favor, limpe o prepúcio ali, limpe a região do pênis ali. Tem até uma sala só para isso, uma sala de limpeza antes dele ter contato com a fêmea ou antes dele ter contato com o manequim. Você vai lá, massageia o prepúcio um pouquinho, everte o pênis e volta, tenta fazer assim umas 2, 3 vezes para tentar limpar uma secreção. Pega um papel toalha e seca, é uma limpeza a seco. Por favor, evitem usar água. Agora, se estiver muito sujo, muito sujo, usa água e sabão e seca. A água mata sêmen, então tenta secar. Depois disso, obviamente, se tiver com muito pelo ali no prepúcio, também você corta aquele pelo da região, tá bom? Vou para o processo de coleta. Tá, tô ali dentro daquela sala, o animal subiu no manequim, eu já tinha antes pegado e limpado. O que eu faço? O animal vai começar a expor o pênis, eu pego o pênis dele com a mão, aperto um pouquinho, eu posso fazer leves movimentos de apertar, mas são leves, por favor, tá? E ele vai começar a ejacular. Eu preciso de material para isso. Obviamente, luvas, tá? Eu falei látex, mas não era a palavra que eu queria usar lá no começo, não. Depois eu vou lembrar o nome do material. Tem uma luva que mata espermatozoide e tem outra que não. Vocês deixam eu lembrar daqui a pouco. Mas vamos lá. Eu tenho que ter um copo, que na verdade é uma garrafa de isopor, tá? Um copo que vai dentro da garrafa de isopor, tipo aquelas que a gente tem de cerveja, tá? Ali dentro em cima tem uma gaze, uma tela, simplesmente pra gente tirar a fração de gel do sêmen. E só, ele começou a ejacular, você direciona ele pra dentro. Desse jeito aqui, ó, igual nesse desenho aqui, tá vendo, ó? Você tá com uma luva própria, não é essa branquinha que a gente usa, tá? É uma luva transparente, você tá apertando levemente, o ejaculado tá caindo em cima do negócio ali que tá dentro de um copinho, dentro de um isoporzinho. O ejaculado tem 4 frações. A primeira fração, aquelas primeiras gotinhas, tá? Elas você tem que descartar ela. Aquilo ali, no suíno, de 10 a 15, os 10 a 15 primeiros ml liberados, tá? Ele é mais clarinho, mais translúcido. Aquilo só serve para limpar a uretra, tá? Para controlar o pH da uretra. Então você joga fora. A segunda fase é a fase rica, que a gente fala. É uma fase leitosa, porque realmente parece com leite, tá? É onde tem a maior concentração de ejaculado. Depois tem a terceira fase, que é a fase pobre do ejaculado. É um aspecto mais soroso, tá? Mas já volta a ser mais claro. Desculpa, mais claro, essa é a palavra. Já é proveniente ali das vesículas seminais. Lembra lá do nosso desenho do comecinho aí das vesículas seminais, tá? E ele aí só contém 30% de espermatozoide, obviamente ainda dá para usar. E a quarta fração é a fração gelatinosa, que é a fração da glândula bulburetral. É eliminada lentamente nos 2/3 finais do processo aí, ou seja, ele gasta muito tempo eliminando o gel dessa glândula. E para que serve? Para tampar a cérvix, tá? Para evitar que esse espermatozoide volte e para evitar que entre alguma coisa lá dentro da cérvix. Então essa é a solução, essa é a fração tampão da cérvix. Pelo amor de Deus, não é porque não tem espermatozoide que você vai parar de coletar. Você imagina a raiva que esse animal vai passar, fora todos os problemas que podem acontecer. Bem, de maneira geral a gente conversou o que tem que avaliar no sêmen. Eu até daria uma aula bem mais completa aqui, mas vocês vão ter essa aula na reprodução, então não tem necessidade. Então vamos lembrar aí, ó, o aspecto. Se ele for aquoso, você descarta. Agora, se ele tá soroso ou leitoso, pode utilizar. A cor, tá? Tem que ser branco, não pode ter sangue, não pode ter nada nele, nem urina, tá? Por favor. O odor é o que a gente fala de sui generis, ou seja, um odor característico, odor de sêmen. Ele não pode estar fedendo, o animal não pode ter ejaculado pus. Vai que ele está com morquite, ele está com uma inflamação no testículo, ele ejaculou pus, você não pode usar isso.
Motilidade, por favor, o sêmen tem que estar móvel, nadando ali dentro e bem móvel. E não pode formar placas de espermatozoide, tá? Porque isso é ruim. A gente quer que cada espermatozoide consiga nadar por conta própria. Tá, vou processar o sêmen desse animal para conservar. Primeira coisa que eu faço é tentar diluí-lo. Para que eu diluo? Para aumentar, primeiro, o volume, tá? Segundo, para aumentar, para promover, para dar ao sêmen algumas coisas, para dar mais tempo de vida para ele, ou de sobrevida, tá? Então eu ponho ali algumas substâncias para controlar pH, outras substâncias para fornecer energia, tá? Na hora de processar eu filtro esse sêmen e tiro toda aquela fração gel, ou seja, eu só vou usar o que realmente contém espermatozoide. Vou colocar numa plaquinha, vou fazer a contagem de concentração, não se preocupem, nós vamos fazer essa aula na reprodução, não se preocupem. Fiz a contagem da concentração, vamos pegar, diluir na proporção que a gente quer, com o material que a gente quer. E aí nós temos vários materiais para poder diluir. Então tem aquele que você fornece mais energia e ele dura mais tempo, mas promove algum outro probleminha, tá? Blá blá. Então tem vários produtos comerciais que você pode utilizar. De maneira geral, a gente não consegue congelar o sêmen do suíno, tá? A gente ainda está trabalhando para isso, mas nós conseguimos resfriá-lo, diminuir um pouco o metabolismo da célula, do espermatozoide, para que ele consiga sobreviver por mais tempo. Para isso que a gente utiliza alguns diluentes que vão dar esse tipo de sobrevida, tá? Conseguimos aí 5, 7 dias de sobrevida. Qual que é o tempo que esse sêmen consegue... qual que é a temperatura? O ideal ali entre 16 e 17 graus, tá? Se você refrigera a menos de 17 graus, você pode degenerar o acrossoma, ou seja, a cabecinha ali do espermatozoide, tá? E superiores, você acelera o metabolismo, que vai consumir todos os nutrientes, tá? E o período de conservação vai diminuir, obviamente. Perceberam aí que não deve colocar o sêmen na geladeira?